Eu acho que Perfeito. Eu acho que o Atlético no primeiro tempo jogou 20 minutos. Foi isso que o Atlético fez pra mim. No começo do jogo ali, o Corinthians tentou sair, o Atlético ia, devolvia. Muito pelo Bidu e o Mateuzinho saiu, o Atlético estava aproveitando esses espaços, né, que o Corinthians deixava, porque de fato o Corinthians está jogando em casa, precisa sair, né? Precisava, na verdade, vencer. Era jogo de suma importância, né? A gente viu que o Corinthians foi ali com reservas, na verdade, na Libertadores, para poder jogar esse jogo com o Mineiro. E ainda assim foi um jogo muito difícil, cara. Eu acho que o Barba ali, quando chegou ali nos 10, 15 minutos, ele entendeu o jogo, o Atlético entrou na partida, e dali sim o Atlético foi superior ao Corinthians nos próximos 20 minutos do primeiro tempo. Então, eu acho que no que se propôs as duas equipes, o Barba deu ali, sei lá, a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, o Barba deu um nó no Diniz ali e conseguiu, de fato, encaixotar o Corinthians em alguns pontos, tá? Então rolou mesmo. Muito devido ao Corinthians precisar sair, né, para fazer essa blitz ali na área do... É o quê? Fazer o resultado, precisava ganhar, né? Tinha que ganhar em casa. Precisava ganhar, sair da zona e poupou jogadores para isso. Mas assim, no primeiro tempo ali eu acho que realmente o Atlético, se alguém apresentou algum futebol melhor, acho que o Atlético realmente jogou melhor ali na primeira etapa. O Corinthians teve algumas oportunidades, como a do Gustavo Henrique, a gente viu, conseguiu de fato também com o Bidon ali, numa bola que ele dá chapado, que o Everson só fica torcendo para ela ir para fora, né, que ele pega ela meio mastigada. Teve alguns outros lances, teve um lance também que o Bidu recebe do Bidon, numa bola, um bolão do Bidu, ele recebe, faz a bolinha ali nas costas da zaga, mas aí o zagueiro do Atlético tira. Então o Corinthians teve algumas oportunidades, mas o Atlético... O Barba conseguiu dar um nó tático no Diniz, né? E é uma coisa que eu tô vendo que tá acontecendo bastante. O Diniz tá tomando muito nó tático aí dos técnicos, e isso tá me deixando muito preocupado. Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, que o Diniz, ele tá tomando nó tático muito fácil, ele tá sendo lido de uma maneira muito fácil. Então o Barba, ontem, no jogo de ontem, ele conseguiu dar um nó nesse elenco do Corinthians, né, nesses jogadores, no que o Diniz estava apresentando, porque ele conseguiu ler o Diniz de uma maneira muito fácil. Então, 20 minutos do primeiro tempo só dava Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro conseguiu ter algumas chances para, enfim, abrir o placar. E o Diniz, ele... Cara, isso me preocupa. Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. De como tá sendo fácil você ler o Diniz. De como tá sendo fácil de você dar nó tático no Diniz. De você empurrar o Diniz pra trás. De você anular o que o Diniz propõe. Né? Então, eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. E é uma coisa que me preocupa bastante. Outra coisa que me preocupa bastante, e vejo poucas pessoas falando sobre isso, é o elenco atual do Corinthians. Que pra mim, na minha humilde opinião, eu que sou corintiano, é uma bosta esse elenco do Corinthians. Tem uma galera que fala que não, esses 11 jogadores conseguem ganhar de todo mundo, conseguem ganhar de qualquer um. Já ganhou do Palmeiras, já ganhou do Flamengo. De fato, já ganhou. Mas eu não acho que seja um elenco ideal. Eu não acho que esses 11 jogadores têm que ser os 11 titulares. Pra mim, tem uma galera ali que tem que ser reserva. O Bidon, pra mim, ele não tem que ser titular. Pra mim, muito abaixo o Bidon. André não tem que ser titular, muito abaixo. O Ranieri, pra mim, também é um jogador reserva. Você também tem o Matheus Bidu, que pra mim também tá muito abaixo. Também é um jogador pra ser reserva. Então, assim, o Corinthians, ele precisa muito de reforço técnico, de jogadores ali pra poder assumir o lugar desses caras. Porque pra mim, eu vejo essa galera como reserva, não vejo como titulares. Né? O Yuri se queimou muito, né? Não tá jogando nada, se queimou com a torcida, tá devendo bastante. O Memphis entrou ontem. É bizarro como o Memphis, ele é muito bom, mas precisa dar essa resposta ao Corinthians pra ver se vai ficar ou não, o que vai acontecer com o salário dele ou não, enfim. E o Zacarias mostra que o elenco do Corinthians é de fato muito ruim, né? Porque ele entra no segundo tempo e consegue fazer um golaço, um gol absurdo do Mateuzinho. O Mateuzinho, que já tinha errado 30 cruzamentos, consegue fazer um golaço. Ele consegue resolver uma parada que o elenco do Corinthians não tava conseguindo. O Garro tava errando tudo. Você tinha Bidu errando tudo, o Bidon errando tudo, o André errando tudo, né? O Caio César, pra mim, tem que ser titular nesse time do Corinthians. Ele não pode ser reserva.
Caio César tem que ser titular. Mano, ele é muito liso. A qualidade técnica desse moleque é absurda. Então, pra mim, hoje no ataque, você pode fazer, né? Caio César, Memphis e Yuri. Você coloca o Yuri lá na outra ponta, o Memphis mais centralizado. Aí você joga no meio de campo com o Garro. E aí que é o problema. Porque você joga com o Garro, você pode jogar com o Ranieri. Ou, né, você pode jogar com o Carrijo. Dá um ótimo meio de campo. Só que o Carrijo não vai compor tanto. E aí é foda. Ou você pode jogar com o Labiard também, né? No meio de campo. Você pode fazer Garro, Labiard e Ranieri. Porque jogar com o Bidon não tá dando certo. Jogar com o André não tá dando certo. Os dois tá muito abaixo no Corinthians. E se você falar isso, você toma pedra, né? Mas, enfim. Tá muito abaixo, cara. Gustavo Henrique amassando, como sempre. Um dos melhores zagueiros aí do Brasil, se não o melhor. Tá amassando. Gabriel Paulista tá errando um pouquinho, mas não sei, acho que é uma questão de tempo pra ele poder voltar a acertar de novo. Bidu muito embaixo. Mateuzinho mediano, vamos deixar assim. Enfim, tá mediano. Hugo Souza, parece que nesse jogo ele resolveu acordar um pouco. Resolveu não errar tanto como ele tava errando. Mas enfim, isso daí vai se arrumando aos poucos. O Atlético jogou melhor mesmo. E no segundo tempo, cara, o Atlético morreu, não voltou pro segundo tempo pra mim. Acho que pelas substituições também que o Diniz fez, eu preciso de falar algumas coisas, assim. Não existe mais o Caio César ser reserva desse time. Bom jogador. Muito bom jogador, um jogador agudo, veloz, diferente do Adson, diferente do Wesley. Não é aquele jogador cisca-cisca que toca pra trás, é um moleque que é decidido, ele faz aquele corte mais rápido e sempre objetivo, é bola pra frente, ou joga em profundidade pro Mateuzinho receber, como recebeu, e mandou pro Labiad aquele cruzamento. Então, assim, o Caio César não pode ser mais reserva desse time. Ele coloca o Caio César, ele coloca o Memphis também, que retorna, né, depois de um tempo de lesão. Parece que vai renovar com o Corinthians aí, tem patrocinador querendo e tal. Vamos ver, porque eu não acredito em nada do que a mídia fala. Pode ser. Eu também não acredito em muita coisa, não, porque a mídia soltou que não tinha patrocinadores, a mídia soltou que ninguém tava querendo pagar o salário do Memphis no Corinthians, aí parece que agora quer, enfim. Tá uma loucura. Eu só vou acreditar nessa renovação do Memphis quando de fato o Corinthians anunciar a renovação dele. Por enquanto a gente vai tratar tudo como rumor, né? Então, é isso. Se o Memphis ficar, eu vou gostar bastante, porque esse cara é muito diferente, ele ainda tem muita coisa pra entregar. E se você tem um time com o Memphis, cara, é um time muito forte. Se o Yuri sair e você ainda tem o Memphis, você consegue trazer um jogador de ponta habilidoso, igual o Caio César e aí você tem um puta de um time. Então, enfim, aí se você traz também um lateral esquerdo pra jogar de titular, do lugar do Bidu, se você traz aí um meio campista pra poder jogar no lugar do Bidon, que também não tá tão bom assim, aí o time melhora bastante. Pra mim, essas são as deficiências do Corinthians. Se você traz um zagueiro também melhor pra poder ali ajudar ali o Gabriel Paulista, e o Gustavo Henrique também vai ajudar bastante, né? E você tem que trazer também um lateral direito, porque se pá, o Mateuzinho vai sair também. Então aí você já consegue, enfim, preencher muitas lacunas desse grupo. O Hugo Souza também quer sair, né? Então aí tem que trazer um goleiro. Eu acho que não precisa, que o goleiro reserva do Corinthians também já é muito bom. Enfim, esse é o Corigão. Minha análise sobre o Corigão. Era muito importante vencer do Atlético Mineiro. Ganhou do Atlético Mineiro. E agora, né, o próximo jogo do Brasileiro é contra o Grêmio fora. E eu queria muito que o Corinthians vencesse esse jogo. Mas como não é do Corinthians vencer jogos em casa, tem que torcer pra empatar. Se empatar, tá ótimo. Já consegue, né, se distanciar um pouco do Santos, um pouco do Vasco lá, que tá na zona de rebaixamento. E é isso. Aí depois tem Libertadores, né, no meio da semana, contra o Platense em casa. Mais um jogo pra gente poder, enfim, se a gente quiser poupar, a gente poupa. Se a gente quiser ir pra cima, enfim, tanto faz. Mas eu focaria mais no Grêmio, pouparia na Libertadores e jogaria contra o Grêmio, porque pra gente se distanciar mais ainda dessa zona de rebaixamento aí, que, mano, qualquer vacilo, tá um embolo muito grande ali, né? Então tá todo mundo com a mesma pontuação. Então, mano, qualquer jogo que você perder, você já tá na zona de rebaixamento de novo. Então é muito bom ganhar esse jogo pra você poder se distanciar desses que estão na zona de rebaixamento. É isso, essa é a minha opinião. Se você não concorda, deixa aí nos comentários também. Vai Coringão.